Em Lourdes, a Imaculada Conceição resolveu renovar o chamado de Deus à conversão, escolhendo para ser sua porta-voz uma menina miserável. A providência divina haveria de mudar o destino dessa pobre menina no dia 11 de fevereiro de 1858. Neste vídeo nós vamos conhecer alguns detalhes da 8ª e também da 9ª aparição da Virgem Maria a Bernadette Soubirous em Lourdes. A 8ª aparição aconteceu numa quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 1858. O delegado Jacomet, ele estava bastante irritado com as aparições de Lourdes e desde que tudo isso começou, a cidade praticamente triplicou o número de visitantes. Agora a cidade era notícia em toda a França e também no exterior como um centro de peregrinação mariana. E o delegado, de uma forma muito grosseira, ele costumava hostilizar a multidão, dizendo como é que era possível que em pleno século XIX pudesse haver tantos idiotas. E os fiéis que vinham de todas as partes do mundo, eles respondiam ao delegado, simplesmente fazendo orações públicas e cantando cânticos marianos. Nessa 8ª aparição, o número de devotos passava de 300. E isso dificultava bastante o trabalho da polícia para organizar a segurança das pessoas. Chegar até a entrada da gruta já era praticamente impossível. E entre a multidão estava também um membro da elite local, que era o senhor Jean-Baptiste Estrade, ele que era um cobrador de impostos em Lourdes. O senhor Jean-Baptiste, ele esteve presente ali para acompanhar sua irmã e as amigas dela. E ele estava bem perto de Bernadette quando viu que ela entrou em êxtase. Ela parecia, segundo ele, com alguém que recebia uma má notícia. Bernadette deixou cair os braços e abundantes lágrimas começaram a correr pela sua face. Em meio a essa multidão havia muitos curiosos, mas a maior parte das pessoas que estavam ali eram pessoas que estavam em contrita oração, na certeza de que estavam vivendo algo único em suas vidas. E quando todos terminaram de rezar o terço, Bernadette avançou 2 passos, arrastando-se de joelho e prostrando-se com a face na terra. Ela beijava o chão, isso ela fazia num gesto de penitência. O povo que estava ali, é claro que não entendeu nada, houve até mesmo quem pensasse que a menina enlouquecera de vez. De repente, Bernadette colocou-se de pé e, em direção à multidão, olhando para todos com a voz embargada pelos soluços, ela explicou a razão que a levou a beijar a terra daquele jeito. Ela fez aquilo, segundo ela, em obediência à aparição, que pediu que Bernadette fizesse aquilo pelos pobres pecadores. Naquele dia, a senhora havia pronunciado uma palavra nova desde que começara esse ciclo de aparições. E a palavra nova que a Virgem disse a Bernadette foi penitência, penitência, penitência. E ainda disse também, rezai a Deus pela conversão dos pecadores. E a 9ª aparição aconteceu no dia seguinte, uma quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Era a madrugada desse dia quando uma multidão já estava presente em volta da gruta. No momento em que Bernadette chegou, havia pelo menos 350 pessoas e, como de costume, todos rezaram o terço e Bernadette entrou em êxtase. E, obedecendo às ordens da nobre senhora, ela subiu de joelhos até a gruta, beijando a terra com uma agilidade surpreendente. Enquanto ela subia, ela parava de vez em quando para beijar o chão, até que chegou abaixo do nicho onde se encontrava a aparição. A senhora então lhe disse, vai beber da fonte e lavar-te nela. Mas não havia ali fonte nenhuma, então Bernadette arrasta-se de joelho até o rio Gave. Lá, qualquer coisa a detém e ela volta porque parece que não era ali que a senhora lhe mandara beber a água. Então a menina volta e fica de pé sem entender para onde ir. E nessa hora ela se dirige novamente para o interior da gruta. Ela fica ali de joelhos e começa a cavar com as próprias mãos como se quisesse fazer um buraco. E quanto mais ela cavava, mais aparecia uma lama, sujando toda a sua roupa e causando horror em muitas pessoas que começaram a zombar da menina. Bernadette passa então a lama no seu rosto e continuava a cavar até que conseguiu tirar a água pura daquele buraco. Ali perto havia umas ervas que cresciam no fundo da gruta
e aquela nobre senhora pediu para que a menina comesse daquela erva. E quando terminou a aparição, Bernadette sai do êxtase e se encontra com o rosto todo lambuzado de barro, causando de certa forma consternação ao público. A todos que lhe perguntavam o significado daquilo, ela dizia: "A senhora me disse que eu deveria beber da fonte e lavar-me nela, mas eu não havia, fui beber então no gave. Ela me disse que não era ali, e me fez um sinal com o dedo para ir à gruta, mostrando-me a fonte. Eu fui, mas só vi um pouco de água suja. Parecia lama, e em tão pequena quantidade que com dificuldade pude colher um pouco no côncavo da mão. Eu me pus a arranhar a terra até poder colhê-la, mas 3 vezes a joguei fora. Foi só na 4ª vez que pude bebê-la, de tal maneira estava suja." À tarde, algumas pessoas voltaram àquela gruta e observaram que o buraco que Bernadette cavou continuava jorrando uma água clara, e então as pessoas começaram a recolher dessa água e levar para casa. Espalhou-se também a notícia de que muitas curas e milagres estavam acontecendo entre aqueles que bebiam ou banhavam-se naquela água. Neste dia, Bernadette foi interrogada pelo procurador imperial, que era o senhor Doutu, que, a exemplo do delegado Jacomet, ele tentou por todos os meios fazer a menina desistir de voltar àquela gruta, dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo não passava de uma ilusão. Porém, foi tudo em vão e a menina permaneceu tranquila ao lado de sua mãe e até achou mesmo um momento para rir quando o senhor procurador mostrou-se nervoso, com a caneta na mão, não achando o buraco do tinteiro. Diante disso, Bernadette decidiu que, antes de tomar agora qualquer iniciativa, ela iria ouvir a opinião de seus parentes sobre a proibição imposta pelo senhor Doutu. Então ela perguntou à sua tia Bernarda o que achava disso e a tia falou: "Eu no seu lugar iria." Então, sem dizer uma palavra, Bernadette apanhou seu capuz e seguiu para a gruta imediatamente. Quando chegou lá, ela ficou bastante surpresa, encontrou ali uma multidão que se aglomerava e todos começaram a rezar o terço e fazer exercícios de penitência. Bernadette continuou de joelhos, olhando para o nicho da gruta, onde costumava ver a sua bela senhora. Porém, nesse dia, Aquerô não apareceu.